Bem, olá a todas e todos. Eu sou Ernesto Giglio. Estou aqui para apresentar para vocês o título do trabalho é Acompanhamento da Solução de Eutrofização do Baixo Tietê. Aqui temos a nossa equipe, né? A Elisete Peixoto de Lima e a Sônia Plana. Elas são engenheiras e técnicas ambientais e eu trabalho com o estudo de redes de políticas públicas, né? O que é eutrofização, né? Para quem não conhece, é o crescimento desordenado de cianobactérias e macrófitas na água, causado principalmente pelo excesso de nutrientes que são carreados para a água, por exemplo, através de produtos químicos que são colocados na agricultura, né? Aqui na direita você tem uma das muitas imagens de mortandade de peixes, porque a eutrofização elimina o oxigênio livre e daí os peixes morrem, né? No caso de agricultura e indústria, existe uma solução que é a construção de uma última curva de nível com um escoamento reverso. Então, digamos ali 50, 80 metros antes de chegar no rio, você faz uma curva assim, de tal maneira que a água fique correndo para dentro do terreno e não para o rio, né? E por que que não se aplicou essa solução, né, que tecnicamente é simples? Bom, até esse momento aqui nas discussões do grupo, nós encontramos duas respostas. Uma é o desconhecimento mesmo dos agricultores e agentes do governo. E a outra é a resistência de quem conhece o assunto, resistência em fazer essa mudança, seguindo estritamente a lei de proteção de solo. Então, esse grupo entendeu que precisava atacar essa questão de mudança da lei, né? Bom, o objetivo dessa pesquisa, né, essa pesquisa de acompanhamento, então, acompanhar esse grupo nas suas discussões, né, o foco do grupo é esse tema, utilizando os princípios de rede. E, secundariamente, né, além de analisar a evolução do grupo, também investigar os dados resultantes das ações desse grupo, de como o conhecimento técnico pode determinar uma ação pública. Essa é uma associação ainda pouco investigada na literatura e pode acabar gerando um caso bem interessante, né? Sobre os princípios de rede, eu só vou pontuar aqui, né, para não tomar muito tempo, os três eixos que determinam e caracterizam uma rede, a complexidade da tarefa, significando que existem conhecimentos específicos necessários e, portanto, uma empresa só, uma pessoa só não resolve. O que cria uma interdependência, né, entre os atores, eles precisam trabalhar juntos, e para trabalhar em conjunto é necessário uma governança, um conjunto de regras sobre como agir em conjunto, que aqui nós estamos chamando de governança colaborativa, né? Bom, esse assunto se torna relevante, né, porque a eutrofização está assumindo um caráter de urgência, especialmente, mas não exclusivamente, ali no Rio Tietê, na parte que era limpa, que era navegável, que tinha turismo e que hoje está tão prejudicada que hoje o transporte de carga, o turismo, o lazer estão praticamente paralisados, né? A pesca também, né? Trazendo assim impactos econômicos muito fortes, né? Então, esse grupo chamado GT Eutrofização, que está no WhatsApp, ele é um grupo, por enquanto, informal, ele é aberto, tem atores os mais diversos, técnicos ambientais, agentes do governo, pesquisadores acadêmicos como eu, e o nosso trabalho segue uma natureza qualitativa, longitudinal e de pesquisação. Nós agimos lá também no grupo, não só somos observadores. O objeto de investigação são as interações, os discursos, né? As interações e os discursos, utilizando a técnica de análise de conteúdo para os discursos e algumas técnicas de dinâmica de grupo, quando se trata ali de conflitos de interesses, de atividades que requerem formação de subequipes e outros itens de dinâmica de grupo, né? O nosso caminho de análise, o que se pretende, né, é analisar os resultados marcantes desse grupo. Já existe um resultado marcante, que eu comento daqui a pouco, e analisar as evidências das variáveis de formação de redes, principalmente os eixos de governança, liderança, comprometimento e confiança, né?
Sobre o grupo, o que que ele conseguiu até esse momento? Muito importante, né, conseguiu colocar em tramitação na ALESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto de alteração da Lei de Proteção do Solo, que é de 1998, é bem antiga, né, e não tinha itens sobre eutrofização. Os indícios são de que essa alteração pode ser aprovada, né? Ao mesmo tempo, o grupo realiza palestras para pessoas que são diretamente afetadas, os pescadores, os agentes do governo, agricultores, né? E como terceiro item que está em curso, a elaboração de um manual técnico de como realizar essa curva de nível, quais as medidas, qual o ângulo, né? Coisas mais técnicas que a Elisete e a Sônia são experts e estão desenvolvendo junto com o coordenador do grupo, que é o Wagner Casadei, tá? Sobre a rede, né, que é a parte que eu investigo, o grupo é heterogêneo, né, então ele ainda está na sua formação. Por exemplo, a governança está numa lenta construção, ainda não existem regras básicas que determinam, né, uma operação de grupo, tais como as regras de inclusão e definição de papéis, né. A liderança está estabelecida com o técnico ambiental que há muitos anos, né, batalha contra a eutrofização e agora está vendo aí alguns resultados. Sobre comprometimento e confiança, né, existem alguns sinais de presença dessas duas categorias, mas meu diagnóstico é que ainda não caracteriza uma rede social técnica, né? Então, para terminar aqui, queria dizer que essa é uma oportunidade bastante rara de acompanhar um grupo desde a sua formação, né? Quem trabalha com rede sabe que isso é muito difícil, pegar ali bem no começo, né? E isso foi possível. Também que a questão da vida do Tietê é um assunto muito relevante, muito necessário, realmente o impacto está sendo profundo, e pode ser, né, que as soluções que esse grupo está desenvolvendo possam ser depois generalizadas para outros recursos, para outros lugares, para outros estados, né? E o caso também evidencia uma associação pouco investigada na literatura, que é a emergência de uma política pública a partir de uma inteligência técnica, né? A partir de uma inteligência técnica e acadêmica, o que não é muito comum, né? Então, era isso que eu tinha para falar aqui de início, para a gravação por aqui.